Como o Theta Healing pode ajudar você a desenvolver suas virtudes. Hoje nossa conversa é sobre virtudes. Como desenvolver suas virtudes e por que é importante que você desenvolva suas virtudes. Esse é o tema da nossa live de hoje nas nossas bombas de sementes de amor incondicional. Aqui é Lila Cassim, eu sou instrutora e terapeuta Theta Healing. Estamos ofertando na energia do Theta Healing de maneira gratuita todas as manhãs para todas as pessoas, qualquer pessoa que queira receber. E essa energia nada mais é do que a energia do próprio divino. Então, estamos aí entregando, muito inspiradas nas bombas de sementes. Por isso que a gente deu o título dessa série de bombas de sementes de amor incondicional. Porque tem muito essa intenção de fazer uma entrega fácil, simples e gratuita da energia do divino, da energia de puro amor incondicional para você, dessa maneira mesmo, distribuindo de maneira aleatória, livre, enfim. Então estamos aí com uma série de vídeos já, a gente já vem falando sobre corpo humano, sobre dinheiro, prosperidade, e essa semana a gente está dedicando ao Theta Healing, a gente entender melhor a eficiência dessa técnica nas nossas vidas, como de fato essa técnica pode ajudar a gente no nosso dia a dia. E hoje o tema é virtudes a pedidos de vocês. Então, virtudes é um tema que eu gosto bastante, então vai ser muito rica a nossa conversa, nossa interação de hoje. Como vocês se sentem? Quem está empolgado para esse tema de virtudes? Se lembra que ontem a gente conversou bastante sobre o eu superior, desde o início que a gente está falando de Theta Healing, desde o início dessa semana que a gente vem falando sobre o eu superior. A gente falou sobre como o Theta Healing pode te ajudar no teu autoconhecimento, a gente falou sobre o eu superior. Ontem a gente falou também sobre as intenções que o nosso eu superior tem aqui, nesse terceiro plano. O que é que ele quer fazer aqui, como é que ele evolui, como é que ele ajuda nosso espírito a evoluir. E diz respeito a virtudes, No fundo, no frigir dos ovos, o que o nosso eu superior quer de fato é desenvolver o melhor de você, desenvolver as suas virtudes. Então isso tem tudo a ver com o que a gente vai trabalhar hoje, tem tudo a ver com o nosso processo evolutivo, com o nosso desenvolvimento, com o nosso autoconhecimento. Empolgadas com esse tema? Ok, para a gente começar bem essa quarta-feira, vocês autorizam que sejam trazidos para cada um de nós muita energia de amor incondicional, da fonte divina de amor, da fonte inesgotável de amor, para preencher você completamente, purificando você de qualquer sensação de vazio. Se for para você, digita assim aqui. Que é seguro para você receber amor incondicional divino de maneira abundante no seu dia a dia, no dia de hoje. Em tudo que você é, digita assim aqui. Que você já sabe viver seu dia preenchido de puro amor, e que já é assim agora. Digita assim aqui para a gente trazer essa energia toda para você. Quem é que está chegando aqui nas nossas lives pela primeira vez? Tem alguém aqui que está chegando pela primeira vez, que não conhece o Theta Healing, que nunca ouviu falar disso? Então, só para que você saiba, Theta Healing é uma técnica terapêutica de transformação energética quântica, cujos resultados, para a nossa vida são muito rápidos, fáceis, porque o Theta Healing atua de maneira profunda no nosso subconsciente, muito profunda,
e muda então nosso campo energético e transforma a nossa realidade dessa maneira. Tudo muito a partir da fonte divina de amor. Bem-vinda quem está chegando aqui a primeira vez. Então é bem fácil trabalhar com o Theta Healing, então é bem fácil receber energia de cura do Theta Healing. A gente entrega essa energia aqui todas as manhãs, então seja bem-vinda, né? Nossas lives são sempre práticas, a gente conversa, mas a gente também traz transformação. E a gente também tem uma roda de cura, né? A gente vai ter uma roda de cura gratuita essa sexta-feira. Lá você pode aprender um pouco mais sobre o que é o Theta Healing, porque eu acabo trazendo mais e você pode experienciar, então, receber energia de curas, né, imediatas em você, em qualquer coisa que você queira mudar na sua vida. Então, sexta-feira tem a roda de cura gratuita e muito importante que você se inscreva para poder participar, tá, gente? Quem não se inscreveu ainda, corre para se inscrever assim que terminar aqui nossa conversa, nossa live. Ok? Então, falar de desenvolvimento de virtudes é falar de um curso de Theta Healing chamado DNA 3. É um curso bem avançado já de Theta Healing. Para a gente fazer esse curso de Theta Healing, né, o DNA 3, a gente tem que primeiro fazer o curso de anatomia intuitiva, é um pré-requisito. Mas aqui a gente vai conversar sobre tudo isso e a gente vai trazer para a gente algumas energias de virtudes. Eu selecionei 3 virtudes para a gente olhar para elas melhor. Então, a gente vai conversar então um pouco, olhar e trazer transformação na virtude do perdão, da compaixão e da tolerância, além de outras virtudes. Então, virtudes é aquilo que de fato seu eu superior quer aprender. Quem não sabe o que é eu superior, visita nossas 2 últimas lives dessa semana, da segunda e da terça, que a gente fala bastante de eu superior. A gente fala sobre autoconhecimento, né? E também a gente tem uma live sobre como co-criar uma vida maravilhosa. A gente também fala um pouco sobre o eu superior. Essa live foi ontem, certo? Então o eu superior, ele é você, mas ele não é só você, ele é tudo que você é, né? Ele sabe tudo sobre sua vida. O seu eu superior tem um desejo, uma intenção clara de que você passe por diversas experiências, por certas experiências, e a partir de cada uma dessas experiências você adquira virtudes. Então o seu eu superior, ele sabe muito sobre você e ele sabe muito sobre os desafios que você está vivendo agora. Inclusive ele sabe por que ele mesmo te colocou para viver esse desafio. Por exemplo, quando a gente está com uma situação de sobrepeso, né? Quando a gente está com peso corporal excessivo, ou menos, ou mais, ou menos. Quando a gente não está no nosso peso perfeito, e nosso peso perfeito que eu falo aqui é na perspectiva do Criador, é claro que não é na perspectiva dos padrões da moda, né? Estou falando aqui numa perspectiva elevada. Provavelmente você tem desafios aí, você tem crenças limitantes, né? Que faz com que você continue com esse corpo, né, com peso a mais ou com peso a menos. Essas crenças limitantes você pode olhar para ela, mas um dos exercícios que a gente faz é conversar com o nosso eu superior. Porque o teu eu superior foi que te levou para essa situação de desafio, seu próprio eu superior. E ele não fez isso porque ele te quer mal, ao contrário, ele fez isso porque existem aprendizados nessa experiência, né? Então você tem algo a aprender aí. E o aprendizado mais primordial, que mais interessa ao seu eu superior, é o aprendizado de alma, aquilo que sua alma quer aprender para o seu processo evolutivo. E esse aprendizado tão primoroso, tão precioso, ele é as virtudes que você está desenvolvendo, ou as virtudes que você precisa desenvolver com esse desafio. É muito legal quando a gente aprende isso no Theta Healing, porque quando a gente começa a conversar com o nosso eu superior, quando a gente começa a entender nosso subconsciente, a gente começa a saber mesmo, a gente tem a clareza de qual é a virtude que nosso eu superior está querendo aprender, está querendo desenvolver. E aí fica muito fácil, porque se você já sabe que virtude é essa, você simplesmente pede para o Criador te ensinar isso, através de um download, né? Disso que a gente faz aqui todos os dias, né? Trazendo downloads. E o que é um download? É essa energia trazida diretamente para o Criador, para tudo que você é. Para o seu corpo físico, para a sua alma, para os seus pensamentos, para tudo que você é. Então isso que é um download, que a gente chama, né?
Um termo técnico no Teta Healing, digamos assim. Que nada mais é o Criador trazendo esse conhecimento para você. Então, assim fica muito fácil. Porque uma vez que eu tenho esse conhecimento incorporado em mim, então eu já começo a agir de acordo com esse conhecimento, né? Por exemplo, as virtudes que eu trouxe para vocês hoje, né? Essas 3. Tolerância, perdão e compaixão, né? Então, provavelmente você pode estar vivendo uma situação muito desafiadora na sua vida. Esse desafio criado pela sua própria mente, a partir das crenças limitantes, também a partir do seu eu superior, que quer que você aprenda algo especial. Esse algo especial, muito especial, para o seu processo evolutivo de alma, é a virtude. Então, você simplesmente pede para o Criador te ensinar essas virtudes. E aí, aqueles desafios, eles são dissolvidos, gente. É muito mágico da gente experienciar isso, né? Da gente viver isso. Então, uma vez que esse desafio veio para esse aprendizado de alma, e uma vez que você já aprende esse aprendizado diretamente com Deus, que você já colhe esse conhecimento diretamente com Deus, esse desafio, ele se dissolve, ele vai embora. Eu dei como exemplo esse desafio de sobrepeso, mas poderia ser qualquer um. Poderia ser um desafio no seu relacionamento afetivo. Poderia ser o desafio de você não estar encontrando sua alma gêmea. Poderia ser o desafio de você estar passando por uma situação de escassez financeira. Poderia ser um desafio de saúde física, de você estar passando aí por algum problema de doença. Tudo isso por trás tem crenças limitantes e também aprendizados de alma. E tem virtudes, principalmente para você aprender. Então, enquanto você não aprende a virtude que seu eu superior quer aprender, você repete esse padrão. Você pode até curar essa doença com remédio, enfim, né? Com médico, com remédio e tudo isso. Você cura a doença, mas você não cura a causa disso, que é o seu aprendizado de alma. Então, esse padrão volta ou através da mesma doença ou através de outra doença para que você viva o mesmo desafio. Enquanto você não tem seus aprendizados de alma, esse desafio, ele muda de roupagem, mas ele se repete. É assim que a gente cria os padrões limitantes nas nossas vidas. Certo? Tá dando para entender e acompanhar até aqui? Vocês autorizam que sejam trazidos para cada um de nós, que é seguro e que é fácil, que você merece ter uma vida sossegada e fazer escolhas assertivas de acordo com o seu aprendizado de alma, com o seu processo evolutivo, que você já sabe como fazer escolhas assertivas e ainda assim estar tranquila, estar sossegada, estar plena de si. Se for para você, digita assim aqui para a gente trazer esses downloads diretamente de Deus para você. Que é seguro para você adquirir suas virtudes em paz, em sossego, em segurança, em plenitude, em alegria. Se for para você, digita assim aqui. Vamos começar a falar um pouco sobre essa virtude do perdão. Como é que vocês estão se sentindo depois desses downloads? Compartilha comigo aqui. Aperta aqui no coraçãozinho. Pra eu sentir se isso te ajudou, se esse download te ajudou. Existem muitas virtudes para a gente desenvolver aqui nessa vida, né? Enquanto a gente está aqui, vivendo esse personagem, né? Que é você, que sou eu, enfim, né? Esse personagem que tem o nome, que tem essas características que você já conhece. Então, algumas virtudes, por exemplo, a virtude do perdão, a virtude da compaixão, a virtude da tolerância. Eu sinto que são as virtudes que nesse momento a gente está mais precisando aprender. A gente está mais precisando aprender a perdoar. A gente está precisando muito aprender a ser tolerante, inclusive com a gente mesmo. E a gente está precisando muito aprender a ser
a ter compaixão, mas principalmente com a gente mesmo. Eu vou deixar para falar de compaixão por último, porque essa virtude ela tem uma coisa especial. Então, começando a falar de perdão. O perdão é uma virtude que a gente vem tentando desenvolver aí na nossa espécie humana há um tempão. Enquanto ser humano, a gente se desenvolveu, né, enquanto espécie de uma maneira maravilhosa. A gente já falou um pouco aqui sobre mente e cérebro no dia que eu estava falando sobre anatomia intuitiva. Nosso cérebro, ele de fato é uma coisa maravilhosa, é uma ferramenta gigantesca e poderosa. E criou muitas coisas no mundo, né? Manipula a natureza e co-cria coisas incríveis, né? A gente cria, por exemplo, um submarino que desce a não sei quantos pés aí de quilômetros nas profundezas do oceano e a gente descobre então novos seres vivos incríveis que antes a gente nem sabia que existia. Então a gente co-cria coisas incríveis, né? A gente co-cria uma tecnologia tão avançada como a internet e outras coisas incríveis. Mas também a nossa mente, por ser dupla, né? Por ter esse julgamento de bem e de mal, por vibrar no bem e também vibrar no mal, vibrar no belo e também vibrar no feio. A nossa mente ela tem essa característica, né? Dessas emoções duplas, dos julgamentos do bem e do mal. Então, a gente também criou coisas que a gente não tem tanto orgulho de falar delas, né? Nossa mente e nós humanos, a gente criou guerras, por exemplo. Guerras mundiais. A gente criou os agrotóxicos, por exemplo. A gente criou essa quantidade enorme de poluição no mundo. Então, a gente criou outras coisas que a gente não tem tanto orgulho de falar, né, enquanto espécie. Ai, que coisa maravilhosa essas guerras que a gente criou. A gente não tem tanto orgulho assim. Mas sim, isso é produto da mente humana, né? Todos esses agrotóxicos que tem no mundo, no planeta, né? Todo esse nível de poluição. Todo esse nível de intolerância entre um ser humano e outro, todo esse nível de intolerância entre um país e outro, entre um ponto de vista e outro, todo esse nível de intolerância que gera tantos preconceitos no mundo, né? Tantas subordinações no mundo, essa tentativa de subordinar uma etnia subordinar a outra, uma raça subordinar a outra, uma nação subordinar a outra, ou todo o planeta, né? Então, todo esse desejo desenfreado, dessa ganância desenfreada, de imperialismo, de um país querer mandar em todo o resto, de um modo de economia de um país querer fazer disso igual para todo mundo. Então, todo esse exagero, esse extremo oposto, digamos assim, né, de tantas coisas maravilhosas, foi criado também pela mente humana. Então, na nossa história, a gente teve principalmente muitas histórias de guerras, de intolerâncias, de mortes desnecessárias, de genocídio. Isso trouxe um nível de tristeza gigante para o nosso planeta. E também para o nosso ser individual, para a nossa experiência individual enquanto pessoa, mas também trouxe aí um nível muito grande de tristeza para o próprio planeta Terra. E aí o planeta Terra, então, como um ser vivo também, né? Eu compreendo o planeta Terra dessa maneira, como um ser que coabita aqui junto com a gente no terceiro plano, como um ser que também tem consciência, que também é espiritual, que também está vivendo aqui com a gente, também está no seu processo evolutivo, assim como todos os outros seres. Né? Claro que a gente está falando de um ser mega, né? Um ser gigante, um ser num nível de consciência muito grande, que é a própria Pachamama, como os antigos falam, né? Como algumas nações falam, né? A mãe natureza. Então, a mãe natureza ela também vive um momento de guardar tristezas, né? De guardar as suas águas, né? E de colocar essa tristeza para fora, né? A pandemia ou a quarentena é um momento de recuperação dessa tristeza, né? De que a Terra está passando por tristeza, está olhando para suas tristezas e trazer recuperação para isso, né? Se recuperar disso. Passamos todos nós por isso, né? Durante essa quarentena. Então, tudo isso que aconteceu trouxe um nível de tristeza muito grande, um nível de intolerância muito grande, e a maneira saudável da gente olhar para isso é desenvolvendo a virtude do perdão. Perdoar. Perdoar tudo que nos aconteceu de ruim. Perdoar tudo que a gente provocou no outro de ruim, e é claro, sim, a gente provocou
muitas coisas ruins no mundo, muita coisa ruim no planeta Terra, muita coisa ruim para outras pessoas. A gente, enquanto pessoa individual, né? Na nossa experiência, de maneira inconsciente, sem perceber, muitas vezes sem querer, e muitas vezes sim com intenção, a gente provocou mal a alguém, a gente provocou uma tristeza em alguém, a gente provocou um sentimento ruim em alguém, né? E também tivemos sentimentos ruins provocados por outras pessoas dentro de nós, e principalmente a gente provocou coisas ruins na gente mesmo, como agente de algo não tão saudável para a gente mesmo. Quem já se viu nessa situação de ter feito mal a si mesmo? Quem já se viu? Eu já me vi nessa situação, né? De olhar para mim e ter que pedir perdão para mim mesma e sentir a necessidade de perdoar a mim mesma. Quem tem esse desafio de perdoar a si mesmo? Quem acha fácil ou acha difícil perdoar a si mesma? De maneira inconsciente, muitas vezes a gente se colocou sim em situações ruins, né? E a gente se maltratou um pouco, principalmente nós mulheres, né? Que pra gente é ensinado um padrão de beleza diferente do nosso padrão de beleza real. Então, muitas vezes a gente se olhou no espelho e se maltratou um pouco. Muitas vezes a gente olhou para outras mulheres e maltratou um pouco essas mulheres também. Então, a virtude do perdão é uma virtude, é uma ferramenta de alma, é um bom aprendizado de alma para a gente aprender a liberar tudo isso que foi passado, tudo que se passou na nossa vida individual e também tudo que se passou na vida da humanidade, né? A gente, enquanto ser humano, tudo que a gente trouxe de ruim para os outros e para o universo e para o planeta, enfim. Então, se perdoar enquanto ser humano, perdoar os outros seres humanos enquanto humanos, compreender o processo evolutivo da gente, dos outros, do mundo e aceitar, né? E se perdoar. Então, no workshop, a gente fez um workshop, Manifeste Sua Vida. Lá a gente ensinou as pessoas, né, a fazer o exercício do perdão. É um exercício do Theta Healing. Esse exercício eu trago num curso chamado Manifestação em Abundância. Eu sou instrutora desse curso, né? Eu sou instrutora, na verdade, de muitos cursos de Theta Healing. Dos cursos que Vaiana, a criadora do Theta Healing, considera os mais transformadores. Eu sou instrutora desses cursos, né, que ela considera os mais transformadores. Então, a gente tem então essa prática e esse exercício do perdão nesse curso chamado Manifestação em Abundância. E eu ensinei também esse exercício para todas as pessoas que estavam no workshop, né? Cada workshop nosso a gente ensina um exercício do Theta Healing. Então, quem estava no nosso workshop, pratica esse exercício do perdão, você já sabe como fazer, pratica sempre. Pratica o perdão consigo mesmo, pratica o perdão com os outros, pratica o perdão com o mundo. Então, isso vai liberar dentro de você muita energia densa, de tristeza, de remorso, de ressentimento, de arrependimento. E quando você libera isso tudo dentro de você, você pode brilhar mais. Você pode, então, estar pronto para ter a felicidade que você merece, né? Então, pratique perdão o máximo que você puder, né? Aquele exercício do perdão. Quem não estava no nosso workshop, vem para o próximo, porque eu também vou ensinar um exercício do Theta Healing. Inclusive, já está aberta as nossas inscrições, né? Manifeste Dinheiro com Propósito. E você que está aqui agora, eu vou trazer para o nosso consciente, para tudo que somos, essa sensação de perdão, essa virtude. Então, relaxa, porque você vai aprender agora diretamente com a fonte. A definição do perdão, a sensação do perdão. Se você autoriza que isso seja trazido para você agora, que é seguro para você se perdoar, perdoar a si mesmo, ser amigável consigo mesmo, se tratar de maneira amigável, ser gentil consigo mesma. Que você merece ser gentil consigo mesmo, se tratar de maneira amigável, ser amigável consigo mesmo, que a própria fonte divina te ensine isso agora. Se for para você, digita assim aqui.
que você já sabe como ser sua amiga e não sua inimiga, que você já sabe como se tratar bem e não se tratar mal, você já sabe viver sem maus tratos. Se for para você, você já sabe viver sem que os outros te maltratem, sem que você se maltrate. Se for para você, digita assim aqui. Como se sentem? Compartilha aqui comigo um pouquinho, como é que você está se sentindo. Que perdoar é para você, que é seguro perdoar, que você já vibra em perdão, que você aceita ser perdoada, que você aceita receber perdão, que o perdão é para você agora. Se for para você, digita assim aqui. Perdoar é importante, gente. Perdão é uma virtude preciosa. Se você passa por situações desafiadoras e você perdoa os envolvidos e a si mesma, você libera aquela situação, entende? Porque sua alma já adquiriu aquilo que ela quis aprender com isso. Pode ser perdão, perdão é uma delas. Então você libera esse padrão limitante. Tolerância. Tolerância é uma virtude que a gente precisa muito aprender. A gente, enquanto espécie, enquanto ser humano, enquanto ser vivo, a gente tolera muito pouco. A gente vem tolerando muito pouco, né? E isso trouxe muita tragédia, muito drama e muita dor e muito sofrimento para a humanidade. Não tolerar os outros, não tolerar a si mesmo, não tolerar a diversidade. A gente ainda não aprendeu isso. A gente, que eu digo, não eu e você, mas a gente enquanto espécie humana, enquanto ser humano. A gente vive desafios, muitos desafios a nível planetário, porque a gente ainda não desenvolveu a virtude da tolerância. Então, desenvolver essa virtude da tolerância é nosso desafio enquanto espécie humana nesse momento, né? Enquanto seres humanos planetários. É um desafio que a gente está vivendo muito, esse desafio da intolerância, dos padrões de guerra, dos padrões de sobreposição de uma pessoa pela outra, de uma raça pela outra, de um país pelo outro. Então, por isso que a gente vive em eminências de guerra o tempo todo, né? Tolerâncias e intolerâncias sobre política, sobre estilo de vida, intolerâncias no que diz respeito a outro ser humano como de fato ele é, né? Então, essa eminência de guerra constante, né? Um país ameaçando o outro, um país subjugando o outro, um país colonizando ainda. Até hoje a gente tem colônias, né? Até hoje a gente tem colônias no mundo. Então, um país colonizando os outros, uma etnia querendo mandar na outra, uma orientação sexual querendo ser melhor do que a outra, né? Um ponto de vista querendo ser melhor do que o outro, uma religião querendo mandar nas outras, querendo suprimir as outras, né? Então, guerras religiosas, a gente ainda testemunha isso no mundo, isso é terrível. A gente vive essa realidade. Então, tolerância é a virtude que a humanidade precisa desenvolver agora, a humanidade toda, não somente você. Mas você pode começar por você, né? Então, você autoriza que Deus traga para você a sensação mais elevada, a definição de tolerância, de ser tolerante. E junto com a tolerância também vem a compreensão, que você sabe ser compreendido pelos outros, que você aceita compreender os outros, que você está aberto a compreender as pessoas e compreender a si mesmo. Que você já sabe como ser tolerante consigo mesma, como ser tolerante com sua própria história, como ser tolerante com as suas próprias escolhas. Que a tolerância é para você, e que já é assim agora, que você já é tolerante, mas tolerante na perspectiva do Criador. Que você sabe como ser tolerante na perspectiva do Criador. E que já é assim agora. Se for para você, digita assim. A gente quer um mundo em paz, né? Em que as pessoas se tolerem, se compreendam, minimamente se tolerem e se compreendam, né?
No mínimo, se respeitem. Que é seguro para você a diversidade humana, que você sabe como compreender a diversidade humana, que a diversidade humana é segura para você, que você já sabe viver sem ser ameaçado pelos outros serem como eles são, sem se sentir ameaçado pelos outros pensarem como eles pensam, que você já vive livre de ameaças. Se for para você, digita assim aqui. Que é seguro para você também aceitar a sua própria diversidade humana. A compreensão de que o ser humano é peculiar, é diverso. Que você aceita a diversidade humana, a individualidade humana. Que você respeita e é respeitada na sua própria individualidade, no seu próprio ser, na sua própria diversidade. Que você já é assim agora. Se for para você, digita assim aqui. Que você sabe como amar as suas individualidades, as suas peculiaridades, a sua diversidade, você enquanto diverso. Que você sabe como se amar completamente. E ter amor por você. Como viver sem preconceitos consigo mesma. Sem racismo consigo mesma. Sem discriminação consigo mesma. Que você já sabe viver sem discriminar os outros, sem ter preconceito com os outros, sem ter racismo consigo e com os outros. Se for para você, digita assim aqui. Que a diversidade sexual é algo saudável, que tudo bem. Que você já compreende a diversidade sexual na perspectiva do Criador. Que você compreende a diversidade individual na perspectiva do Criador. Que você aceita e é aceito. Que você é aceitável. Que sua conduta, que sua individualidade é aceitável para Deus, é aceitável, completamente aceitável. Se for para você, digita assim aqui. Que você já sabe o que aceitar, quando aceitar, como aceitar. O que já é assim agora na sua vida. Aqui tá um fresquinho, gente. A tela tá mais escura porque eu tô usando luz natural, né? Esses dias todos de live eu usei luz natural. Acabou que começou a escurecer aqui. Eu não tava com a luz artificial, né? Ela tá ali um pouco distante. Eu também não queria interromper nossa live somente para colocar uma luz artificial. Sabe por quê? Porque começou a escurecer um pouco aqui, né? Tava claro. A gente tá numa transição, né? Do inverno para primavera. Isso é tão especial. No inverno a gente ainda tá, mesmo aqui, quem mora no Nordeste, a gente tem um clima de inverno. Claro que não é no inverno como no Sul, mas a gente tem um climinha doce de inverno, é um inverno doce, né? O inverno no Nordeste. A gente tem um climinha, porque o nosso inverno ele traz um pouco de chuva, mas é pouca chuva, não é tanta chuva assim. Ele traz um pouco de frio, né? Vocês vejam, a gente tá no inverno e eu não tô exatamente com uma roupa de frio. Mas nesse momento que a gente está em transição, né? Meu filho ele já estava comentando, mãe, já está quente, a primavera está chegando, né? E ele fica feliz porque na primavera ele completa ano. Ele, eita, a primavera já está chegando, já está quente, já está calor, já estou ligando o ventilador, a gente já precisa de ligar o ventilador. Mas agora deu esse fresquinho do inverno, deu essa escurecida aqui. Eu estou vendo que acabou de cair uma gotinha aqui. E essa é a transição. Quando a gente está conectado com a natureza, com a nossa vida, a gente percebe essa transição na nossa vida. A gente vive esse ciclo também das águas, né? A gente também vive esse ciclo. Isso também é interessante da gente admirar. Porque vocês sabiam que natureza e ser natural é também uma virtude? Não só é uma virtude, como é uma lei. Também nesse curso que eu falei para vocês no DNA 3, a gente aprende sobre leis do universo. E uma das leis é a lei da natureza. Existe uma lei no universo chamada lei da natureza. Sabiam disso? Ela fica no sexto plano, é uma lei específica. As leis da física, por exemplo, elas estão abaixo da lei da natureza. Existe uma lei maior, que é a lei da natureza. Embaixo dela existem várias leis
Uma das leis é a lei da física. E embaixo das leis da física são essas leis que a gente mais conhece, né? Na hierarquia das leis, que é a lei da gravidade, a lei da causa e efeito, enfim, essas leis elas estão embaixo da lei da física, que está embaixo da lei da natureza. É muito interessante. Então, a gente falar em autoconhecimento também é falar no nosso contato com o externo, né? Também é conhecer a natureza. Fazer transições com alegria, né? Celebrar o inverno, celebrar a transição para a primavera e celebrar a primavera, né? E daqui ano que vem a gente vai passar por esse ciclo novamente. A gente está evoluindo nesse ciclo, né? Se conectando cada vez mais com a gente e com a natureza. Bom, mudando um pouquinho de assunto, né? Mas me veio de compartilhar com vocês um pouco sobre isso, né? Sobre a nossa conexão com as estações do ano. Sobre ser feliz quando chove, sobre ser feliz quando faz sol. Então, é isso, gente. Por isso que tá um pouquinho escurinho, tá? Eu tô nessa luz aqui. Ok, vamos falar agora de compaixão. Já que a gente está falando de leis da natureza, eu quis deixar essa virtude da compaixão para falar por último dessas 3 virtudes que eu queria trazer para você aqui. Porque a compaixão ela tem uma coisa muito especial. Primeiro, porque a compaixão, além de ser virtude, também é uma lei do universo. Vocês sabiam que existe essa lei chamada de lei da compaixão? Quem sabia disso aqui? Tem gente dizendo, né? Eu falei do vento, acabou de ventar forte lá na casa dela, na casa da pessoa que está assistindo a live, da Patrícia. No Theta Healing, né, no curso DNA básico, a gente aprende sobre planos do universo, os 7 planos do universo. E a gente aprende que tem um plano do universo, né, que se chama, que é o 6º plano, que é onde estão as leis do universo. Todas essas leis que eu acabei de falar para vocês. E uma dessas leis é a lei da compaixão. É muito legal, porque a gente aprende a conversar com as leis, né, no Theta Healing. A gente aprende a conversar com a lei da verdade. A verdade, por exemplo, é uma lei. A gente aprende a conversar com a lei da compaixão, com a lei do livre-arbítrio, com a lei da atração, com a lei do magnetismo, né, também, que as pessoas chamam de lei da atração. E tem essa lei chamada lei da compaixão. Só que a compaixão, ela é uma lei, de fato. Quando a gente está fazendo a meditação do Theta Healing, a gente passa por ela, vocês sabiam? Eu nunca expliquei isso, mas quando a gente está fazendo a meditação do Theta Healing, a gente passa pelas leis, inclusive a gente passa pela lei da compaixão também. A compaixão, ela tem uma cor, uma vibração de um rosa translúcido. É uma lei muito poderosa. É uma lei que sustenta muito as demais leis. No plano das hierarquias das leis, as leis têm uma hierarquia, ela está no nível muito elevado, a lei da compaixão. Não existe a lei do amor, né? Não existe essa lei chamada amor, né? O amor, na verdade, é a matéria-prima de tudo que existe, né? Mas digamos assim, que se fosse para a gente comparar, para a gente fazer assim, com que se parece amor se fosse uma lei? Seria uma coisa parecida com a lei da compaixão, mas não é. Na verdade, o amor, ele é a matéria-prima de tudo, inclusive de todas as leis, inclusive a matéria-prima da lei da compaixão. A lei da compaixão, ela é também uma virtude, também é algo que os seres humanos precisam desenvolver. Só que a virtude da compaixão, a gente já vem desenvolvendo ela há muito tempo. Ela é uma das virtudes mais antigas. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que provavelmente em vidas passadas vocês já vêm desenvolvendo a compaixão? Quem aqui já teve experiências com vida passada? Algumas vezes nos meus atendimentos de Theta Healing a gente acaba indo para vidas passadas. Quem já fez atendimento comigo de Theta Healing que a gente acabou indo para vidas passadas? Que a gente acabou fazendo um exercício para curar algo em alguma vida passada? Alguém tem essa experiência aqui para compartilhar? A gente podia fazer uma live só sobre vidas passadas, né? Então, nas nossas vidas passadas, a gente teve vidas passadas, muitas vezes, a maioria das vezes das nossas vidas passadas, a gente estava desenvolvendo a virtude da compaixão. Era uma das virtudes principais que a gente vinha desenvolvendo, né? Então, se a gente fosse dizer assim, Lila, a gente já chega aqui nessa vida com alguma virtude já bem desenvolvida, muitos de nós já desenvolveu bastante a virtude da compaixão em outras vidas. Muitos de nós, não todos. Mas, por exemplo, a maioria dos curadores, a maioria dos terapeutas, a maioria dos cuidadores, essas pessoas que trabalham com terapias, né? Eu, você, tantos de vocês, professores, gente que trabalha com criança, muitos de nós já vem desenvolvendo a virtude da compaixão há muito tempo.
Então essa virtude é uma virtude que a gente tem mais afinidade, muitas vezes. Quem aí sente que já tem um pouco desenvolvida a virtude da compaixão? Compartilha comigo aqui, para eu entender melhor. Estão dizendo que é ótimo esse tema para live, né? Vidas passadas. Quem aqui sente dentro de si que tem um pouco já dessa virtude da compaixão? Compartilha aqui comigo. Dentro de você, você sente que tem um pouco dessa virtude da compaixão? Muitos de nós que somos Theta Healers, a gente já vem desenvolvendo essa virtude. A compaixão não é uma coisa que a gente acha estranho, digamos assim, né? A nível celular mesmo. A gente já está mais familiarizado com essa virtude, né? Quem é mãe, quem é professor, principalmente quem cuida de criança, quem é cuidador, quem é cuidador de idoso, psicólogos, todas essas habilidades do cuidar, provavelmente elas são desenvolvidas por pessoas que já em outras vidas vêm desenvolvendo a virtude da compaixão. A virtude da compaixão, assim como todas as virtudes, é uma conquista. A gente desenvolve ela a cada experiência, a cada aprendizado de alma. A gente conquista as virtudes, né? Isso é nosso trabalho, é nosso dever de casa, digamos assim, né? Conquistar as nossas virtudes. Então, a virtude da compaixão, ela é uma virtude que a gente já vem desenvolvendo sim, mas a gente pode desenvolver mais. A compaixão é algo muito incrível. Quando a gente tem compaixão dentro de nós, a gente tem uma capacidade de amor tão gigante, mas é um amor prático, não é só um amor teórico, né? Não é só falar de amor, não é só uma questão de poesia, pode ser também poesia, porque a gente pode manifestar essa compaixão escrevendo, dançando, brincando, na nossa criatividade, né? De maneira artística, fazendo uma obra de arte, né? Tem gente desenvolvendo muitas manualidades, recuperando, aliás, não é nem desenvolvendo, recuperando as artes manuais, do bordado, do crochê. Isso está muito em alta, porque as pessoas estão desenvolvendo muita compaixão, né? Então, se por um lado a gente tem um nível de intolerância aí, que a humanidade desenvolveu, por outro lado a gente também tem um nível de compaixão que está sendo manifestado, né? Quem já viu vários bordadinhos, gratidão, as pessoas fazendo bordados para vender, né? Macramê, camisa com o nome gratidão, amor, tudo isso é uma maneira da gente manifestar nossa compaixão, né? Fazendo contações de história, tem muita gente fazendo contação de história online, né? Essa semana mesmo a gente recebeu uma contação de história online. Tem gente que está entregando contação de história para adultos em áudio. Tem pessoas que estão aqui nessa live que fazem isso, eu sei quem é, que estão aqui na nossa live com a gente, né? Que fazem contações e entregam contações da pedagogia Waldorf, que entregam contações dos contos de fadas, enfim, para as pessoas. Então, a gente vem manifestando muita compaixão no mundo, né? Então, eu sei que você já deve estar familiarizado com essa virtude da compaixão, mas nunca é demais. Era uma virtude muito elevada. Se a gente vibra na virtude da compaixão, a gente tem um nível aí de poder, de cocriação, de manifestação muito alto. As pessoas que vibram na compaixão, elas são muito manifestadoras, tem um nível de manifestação super alto. Então, a gente aprende sim com os nossos desafios, mas a gente também aprende com as nossas virtudes. Então, vamos desenvolver e potencializar tantas virtudes que a gente não tem ainda, a gente vai desenvolver, né? Mas as virtudes que a gente já tem, vamos potencializar. Então, você autoriza que Deus traga para você e potencialize em até 20 vezes mais compaixão dentro de você, a verdadeira compaixão, a compaixão divina. Que você já exerce compaixão, já expressa compaixão da melhor maneira possível. Se for para você, o Criador então potencialize, né? Até agora a gente trouxe só o download, dessa vez a gente vai trazer a magnificência dessa virtude. A potência em até 20 vezes mais. Se for para você, digita assim aqui.
Se autoriza que Deus ensine você a estar cada vez mais conectado com a sua essência, com a sua verdadeira paz, com a sua verdadeira natureza, com tudo que você é. Se for para você, digita assim aqui. Como estamos, queridos amigos e amigas? Como estão vocês, queridas pessoas, lindos seres de luz? Como é que você está se sentindo depois dessa magnificência? Diz aqui pra gente. Como se sentem também com essa... Acabei dando uma aula aqui, né? Na verdade, as nossas lives vêm sendo bem aulas, né? A gente conversa um pouco, mas eu acabo trazendo muita informação de Theta Healing. Acontece assim mesmo, né? Porque eu sou professora de Theta Healing, então é um assunto que me interessa muito, que eu falo muito, que acabo trazendo um pouquinho de aula de Theta Healing pra gente. Estão emocionadas, estão se sentindo muito leves, cheias de gratidão. Gratidão por estar com a gente aqui nas nossas bombas de sementes de amor incondicional. Todos os dias, né? Então, tem gente dizendo que se sente em conexão. Então, convido você para estar com a gente na nossa roda de cura. Todas as pessoas podem participar. Faz a inscrição assim que terminar essa live. Assim que eu encerrar, você já vai direto fazer sua inscrição. Também estamos com a inscrição aberta para o workshop Manifeste Dinheiro com Propósito. Vai ser uma festa de manifestação do dinheiro com propósito. Tem vários manifestes, né, ao longo do ano. Fica atenta à nossa agenda. Então, seja muito bem-vindo em todas as nossas ações, nossas atividades. A gente vai fazer um curso de DNA básico, é o primeiro curso de Theta Healing, né? Do DNA básico, também do DNA avançado e do Aprofundando no Digno. São 3 cursos muito bons para você se conhecer mais, se transformar mais, curar os outros também que queiram. E também até ser profissional de Theta Healing, se você quiser, né? O curso te permite a isso, a ser terapeuta. Amanhã a gente vai ter uma live com a Adriana, que é minha aluna de Theta Healing, né? Que foi minha aluna de Theta Healing e continua sendo, porque ela continua fazendo cursos comigo. A Adriana, ela teve cura imediata de uma doença do corpo físico e também ela passou a trabalhar com Theta Healing. Então ela vai falar pra gente um pouco sobre como ela se curou de uma doença física com Theta Healing. E vai falar um pouco também, né, sobre essa nova profissão que ela adquiriu, que é ser terapeuta de Theta Healing, né? Ela tem muitos clientes, então ela também tem um Theta Healing como uma fonte de renda. Então vai ser muito maravilhosa essa live amanhã com a Adriana. Então a gente já colocou o linkzinho de Adriana para você conhecer um pouco mais dela, se você tiver curiosidade. E até amanhã, se Deus quiser. Um beijo no coração de cada um e de cada uma. Te encontram.